Oi galera, resolvi começar o canal e agora eu finalmente vou falar sobre o meu processo. Eu vim pra cá com inglês básico, melhorando, acho que entrando pro intermediário, mas mesmo assim o inglês era muito básico. E aí eu quero começar falando sobre a minha entrevista na Cultural Care. Bom, eu fiz... como que eu fiz pra estudar e tudo mais, né? Oi galera, vim aqui para contar um pouco sobre o meu processo, começando pela entrevista da Cultural Care. Meu inglês ele não era muito bom e praticamente básico mesmo. E na época eu tava terminando a faculdade, tava fazendo TCC, tava estudando para OAB e foi bem complicadinho, mas mesmo assim deu tudo certo. Bom, eu sou do Acre, né? E eu fui para São Paulo para fazer minha entrevista lá. E eu fiz a minha entrevista em março. E, bom, eu lembro que eu tinha umas perguntas que eu estudei muito. Gente, eu assim, eu comi aquelas perguntas, sabe? Eu estudei muito, assim. Quando tava mais perto da entrevista, porque eu já tinha acabado tudo da faculdade, passou na OAB, aí também já tava trabalhando, mas no geral eu não tive muito tempo pra estudar inglês, sabe? Então eu lembro assim que eu tive uma professora de inglês muito boa, maravilhosa, que posso indicar pra vocês, inclusive. E ela me ajudou bastante, porque a gente focava só no vocabulário de au pair. E com certeza ela faz um precinho bacana também. Enfim. Eu peguei aquelas perguntas, eu escrevi minhas respostas, e aí eu comecei a treinar, comecei a ver vocabulário relacionado e tudo mais, comecei a ver muita série em inglês. Tem umas séries que ela tem um vocabulário muito mais fácil de entender, tipo Friends, que eu assisto até hoje. E, bom, eu fiz minha entrevista. Depois disso, né, fiz minha entrevista, eu tava assim um pouco nervosa. Porque, assim, a entrevista da Cultural Care é simples. Eles fazem, eles vão fazer algumas perguntas pra você e tudo mais. E basicamente assim, é o que eles me perguntaram, né? O que que você... Qual a sua experiência com as crianças? Da onde que você é? O que que você faz? Todas essas coisas. Por que que você quer ser uma au pair? E, tipo, isso não é difícil pra você responder em inglês. Se você estudar, eu lembro que eu pegava as minhas perguntas e eu coloquei essas respostas, a professora me ajudou. E aí eu comecei a treinar, né? E é bom você sempre ficar adquirindo vocabulário novo, pra que você não se enrole na hora da entrevista, como fui eu, gente. Fui eu. No dia da entrevista, eu respondi. Claro, com aquele meu inglês, né? Com aquela minha pronúncia horrorosa. Mas eu respondi. E aí, depois, eu lembro que ela me fez uma pergunta, que ela perguntou da onde que eu era. Eu sou do Acre. Aí eu falei, né? E aí ela ficou interessada. E aí ela perguntou assim, como que é a sua cidade? Eu achava que ela tava querendo ouvir alguma coisa, assim, diferente, né? Sei lá, geralmente as pessoas pensam, pelo menos. E aí eu lembro que eu falei assim, é uma cidade normal, né? Tem as mesmas coisas que uma outra cidade grande tem, mas só que é pequeno. Aí ela, me fala mais, não sei o quê. E, gente, eu não sabia explicar. E aí foi quando ela viu que o meu inglês não estava lá naquele nível maravilhoso, né? E eu lembro que na época a Cultural Care, ela tem uma promoção. Ela tem, acho que, essa promoção que fica pela metade do preço, 2 vezes ao ano. E eu tava nessa... tentando, né, alcançar a promoção, porque aí eu ia pagar só metade. É claro que tem um período pra que você tenha o match, mas, tipo, enfim,
Ia dar, né? Ia dar, mas enfim, não rolou. E aí eu lembro que eu voltei pra casa, pro meu estado, né? Porque você vai lá no escritório, eu fui no escritório mesmo, lá onde é mesmo a sede, e você só precisa ir lá uma vez. Depois você pode fazer o processo todo online, por isso que eu digo que vale a pena, né? Porque é rápido e tudo, como eu falei no outro vídeo. Mas enfim, voltei pra casa, né? Triste e tal, mas aí eu pensei assim, não, agora eu vou estudar. E aí eu lembro que eu comecei a treinar mais, comecei a ter mais aulas e tudo mais. E aí eu fiz a minha entrevista no dia 18 de março. Acho que foi dia 18 de março. E aí eu lembro que a moça falou assim, gente, só pra vocês terem noção como era meu inglês. A moça falou assim, ela falou assim, olha, Sara, você tá com um perfil muito bom e tudo mais. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe colocar online e você continua estudando. Porque se o seu inglês não tiver... Vamos ver como você vai sair com as entrevistas com as famílias. E continue estudando, porque se caso você, sabe, regredir, a gente vai lhe colocar off e você volta a estudar. E eu fiquei assim, ai meu Deus, tá bom, eu vou estudar. E aí foi isso. Eu lembro que eu fiquei online no dia 20 de março. E eu lembro que eu tava no trabalho, no escritório, e aí eles me ligaram e falaram assim, você tá online, não sei o que. Aí eu fiquei toda feliz. Eu lembro que isso era de manhã, assim. E aí eu fui pra casa, umas 6 horas da tarde. Quando eu entrei no meu perfil, tinha uma família. Já tinha uma família no meu perfil. Gente, não vou dizer, não foi fácil, sabe? Ficar online com o meu inglês. Meu inglês era bem ruinzinho mesmo. Eu fiz reteste, quando eu passei, eu ainda passei com aviso. Então, assim, nos próximos vídeos vou estar falando como foi minhas entrevistas com as famílias. Usei algumas técnicas, né, para que eu conseguisse chegar lá até o meu match. E graças a Deus deu tudo certo, mas enfim. O que eu aconselho sobre a entrevista, independente de agência, que você treine bastante. Tem umas perguntas bem genéricas que eles fazem. Então você treina, sabe? Assim, diferente pro espelho. Sei lá. Eu digo, não é nem às vezes que você não sabe o inglês. Por exemplo, meu inglês era muito básico. Mas eu tinha que treinar de qualquer jeito. E mesmo que o meu inglês fosse maravilhoso, de qualquer jeito eu tinha que treinar. Porque no nosso país a gente não fica falando inglês. Então, assim, para que você pelo menos fale com confiança, né? E foi isso que eu fiz, gente. Eu treinava bastante, eu ouvia áudio. Às vezes eu tentava conversar, mesmo que fosse só pra pessoa me ouvir mesmo. E claro, minha professora também me ajudou muito. Então, assim, e tentar adquirir, aprender palavras novas, adquirir um pouco mais de vocabulário e tudo mais. Que dá certo, gente. Sucesso. É isso, um beijo.